dar para. Peraí, deixa eu colocar aqui. Hum, Deixa eu ver onde é que é. Aqui, pronto. Tá me escutando? Deixa eu ver aqui. Tá certinho? Tá me escutando? Tô te escutando. Você está conseguindo Ah, ver aqui o mapa dos seus traços? sim, deixa eu só desligar essa tela aqui, a tela. Pronto. Pronto. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma misturinha aqui de oral, rígida, um pouquinho de masoquista, com um pouquinho de esquizoide e psicopata. Predominância do traço oral, tá? Porque ele é um pouco maior, tá? Então você vai sentir ele um pouco mais presente, talvez. E o rígido aqui. O que que isso te gera, tá? Você tem uma tendência a pensar, sentir para depois agir. Então é um pouco mais primeiro meio que ficar remoendo a ideia, organizando aquilo, pensando para depois agir, tá? E normalmente tende a agir um pouquinho mais pela emoção do que pelos sentimentos em geral do que pela razão, tá? É isso mesmo. Justamente por causa do peso desse oral aqui, que é um traço mais emocional, é um traço mais com tendências a dependências emocionais, tá? Então a gente tem uma necessidade de palco, ou seja, de estar com pessoas de 65%. O que que isso significa? Isso significa que você ficar muito tempo sozinha, você pode entrar em dor física ou emocional, tá? E aí, Sim. para você entender melhor isso aqui, eu já tinha que ter feito isso aqui, eu esqueci desse detalhe. Mas eu vou pegar essa figura aqui, Ctrl C, e colocar ela aqui, que vai ficar mais fácil de eu te explicar. Porque tudo isso que eu estou te falando aqui está escrito, tá? Tá, Eu já escrevi isso para a sua devolutiva praticamente inteira, depois eu vou dar uma lida com você junto, tá? tá. Só para a gente ver se vai fazer sentido para você. Então, aqui o que que a gente Uhum. tem? Quando você tem passa muito tempo só com 25% dos seus traços no recurso, isso significa que você entra em zona de dor. Então, você pode estar doente físico e emocionalmente. Quando você vai para 80% dos seus traços no recurso, aquilo que você vai fazer vai ser muito leve para você, vai ficar tranquilo. Então, é Sim. importante a gente entender, e aí a função nossa aqui agora e na mentoria, de como que eu faço alguma coisa trazendo os meus traços para o recurso, tá? Então, Hum. essa necessidade de pessoas, ela é alta, embora tenha 35% de você que precisa um pouquinho de seu canto. Por quê? Porque tem um esquizoide aqui de 17 que precisa ficar sozinho para criar, imaginar, pensar, e tem um masoquista aqui que precisa planejar e ter segurança. Então, nesses momentos de caverna, é importante para você, mesmo com uma necessidade de palco de 65%. Tem que ter esses momentinhos para que você consiga deixar esses outros traços mais tranquilos e não entrar em dor. Porque eles são mais baixos. Mas se eu somar, dá 35%. Então, se algum dos outros traços meus maiores, meu oral, por exemplo, ou o meu rígido entra em dor não se sentindo perfeito, eu já entro em zona de conflito aqui rapidinho. Tá. Uhum. Entendeu? Perfeito. Entendi. Então, é importante essa atençãozinha. Razão é 55, emoção 45. Então, tem um equilíbrio aqui com uma tendência a pensar um pouco mais, tá? Quer que alguém faça por você 58% e executa 42%. Então, tem uma necessidade alta de ser cuidado. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para que você não se sabote para ser cuidado, tá? Essa Tá, é uma tá. tendência que, que tem muito. Tem 38% de necessidade de controle, não é muito alta, tá? E o perfeccionismo é um pouquinho alto, seu perfeccionismo é 42%. Tá. Faz sentido até aqui tudo isso que eu tô te falando? Faz, Faz. faz.
tá? Faz. Dependência emocional sua é alta, tá? 57%, com probabilidade de ser até um pouquinho maior, tá? Porque tem umas diferenças de pontuação aqui mínimas, mas que não muda o seu gráfico, que pode te gerar uma dependência de até 60%. O que que isso significa? Significa que você pode deixar de se priorizar muitas vezes para agradar pessoas, para não perder pessoas, para não ficar sozinha, porque o medo desse traço oral aqui é ficar sozinha, é não ter, né, perder alguém que a ama. Então ele pode te sabotar para que você não fique sozinha e aí entre independência emocional, você deixa de se priorizar. A sua ambição também é baixa. Isso dificulta mais um pouquinho, que a sua ambição é 38%, quase nada, né? Tá. É Uhum. muito de você colocar os outros em prioridade, tá? Faz sentido para você? Faz. Faz. Faz? Faz. Tá. Uhum. Ó, eu dei uma resumida aqui para você, então você vai receber. Deixa eu tirar ele daqui, que eu só copiei. Vai para lá embaixo. Você entendeu essas zonas aqui? Sim. Tá? Por que que é importante eu cuidar de cada traço para que eu consiga fazer as coisas do jeito mais leve para mim, né? Isso é muito importante. A gente vai usar muito esse gráfico aqui para colocar você no recurso para que você consiga fazer as coisas que vão te direcionar para o sonho que vamos definir na próxima sessão. Tá. Tá Uhum. bom? Então, aqui eu já faço um alinhamento sempre, que é os nomes dos traços. Então, para a gente deixar claro que não tem nada a ver com patologias, que eles só respeitaram que os traços foi criado na época de Reich, que é um seguidor de Freud. Então, para Tá. respeitar a nomenclatura que ele tinha estabelecido, eles mantiveram. Os pesquisadores, eles só criaram a ferramenta, mas os traços já tinham sido descobertos, tá? Tá. Uhum. Bom, aí o seu gráfico, ele mostra uma estrutura liderada pelo oral, como eu te disse, esse traço traz afeto, comunicação, empatia, o desejo profundo de criar vínculos, né, de criar amizades. É ele quem te conecta ao outro e faz você se preocupar genuinamente com as pessoas. Você tende a ser uma pessoa acolhedora, sensível, intuitiva, com facilidade em perceber o que o outro sente, mas quando o medo do abandono aparece, pode entrar em dor, se isolar ou querer ficar demais, ou cuidar demais, tá? Faz sentido? Uhum. Faz. Faz. Por que que eu perguntei se faz sentido? Porque essa é uma característica do oral, e como ele é seu traço mais alto, isso aqui é muito presente em você, tá? Aí a gente vai Uhum. para o seu segundo traço, que é o rígido, que apareceu lá com 23%. Esse traço, ele. Isso aqui tá errado. Peraí. Esse aqui não é força, não, é vontade de fazer bem feito, tá? Não tem nada a ver com Tá. força. Ainda bem que eu vi isso aqui. Veio com a vontade de fazer bem feito, e desejo de destaque. O rígido, ele tem necessidade de brilhar. Por quê? Porque lá atrás ele aprendeu que para ele ser amado, ele precisa ser escolhido, ele precisa se destacar, ele precisa brilhar. Então, esse traço é o que traz a necessidade de perfeição muito grande para você. Tá? Ele junto com o masoquista, mas mais por ele ser mais alto em você. Então, esse traço tem um olhar exigente, principalmente quando você tem uma mistura de rígido com oral, você pode jogar essa exigência muito mais para você do que para os outros. Então, uma Tá. autoexigência muito grande, tá? Tanto consigo como com a entrega, o que você entrega para o mundo. Então, tipo, no seu trabalho é muito, muito pesado, você exige muito e mínimos detalhes, né? Esse traço ele tem esse olhar. Quando está no recurso, esse traço te torna ágil, produtiva e encantadora. Mas se ele não estivesse sentindo o número um, ou se ele não estivesse sentindo perfeito, ele pode se isolar. E aí ele bota o oral na dor, tá? E aí, vocês dois Tá. na dor, você já vai para 50% de você na dor. Já Meu entra em zona de Deus. conflito, tá? Tá. Pode entrar facilmente em dor em ambiente de comparação. Sabe aqueles ambiente de comparação, crítica, tudo isso pode fazer esse traço entrar em dor muito rápido. E aí você tender a se isolar
se isolando, você bota 65% de você na dor. Lembra Tá. que você tem Uhum. necessidade de palco de 65%. Sim. Então, se você se isolar por não estar se sentindo perfeita ou por não ou porque ali tem alguém se destacando mais do que você em determinado ambiente, você pode se colocar em dor muito rápido, tá? Rô, eu posso só fazer um comentário? Pode, claro. Então, essa questão de quando, da minha irmã, por exemplo, comigo, que ela sempre estava em evidência com a minha mãe, pode ter refletido toda essa situação. Que aí E vem aí dessa dor você dele, acabou se isolando porque ali não tinha como você se destacar, entendi. entendeu? Tá, E para não faz perder sentido. pessoas, você acabou não indo para um outro ambiente que você se destacaria, Sim, é isso mesmo, tá. entendeu? Perfeito. Aham, O ok. masoquista aparece oferecendo constância. Por que constância? Porque ele é um traço da força, tá? Então ele geralmente ele é planejador. Ele não é tão forte em você, mas ele pode nos ajudar no futuro, tá? Então é só para você entender o que, que ele pode te trazer, mas ele é um pouco mais. A gente meio que tem que treinar ele um pouquinho, porque ele é só 18, né? Então Tá, a gente vai ter que treinar ele um pouquinho. Responsabilidade e a incrível capacidade de sustentar compromissos. Então, ele é muito tipo, ele falou que ele vai fazer, entendeu? Porque ele morre de medo de quebrar a expectativa das outras pessoas. Então, hum, ele é um dos traços perfeccionista, mas diferente do rígido. O rígido ele é perfeccionista porque ele quer brilhar, ele quer ser o número um, tá? O masoquista ele é perfeccionista porque ele não quer errar, ele não quer quebrar a expectativa. A hora que você junta tá, esses dois traços de você, você vai para 30 de 28, você vai para 41% de você que é 42% de você que é perfeccionista. Então a tá, gente tem que tomar um certo cuidado com essa necessidade de perfeição aí, tá? Dificuldade de dizer não, esse traço também tem muita dificuldade. Lembra que ele é forte e não quer quebrar a expectativa. Então, se ele diz não, ele pode parecer fraco, entendeu? Tá escura a minha tá, imagem aí para você? Eu vou ligar a luz aqui só um segundinho. tá. Eu vi que tava um pouquinho. Eu tô quase trabalhando aqui. Eu tava atendendo, aí eu comecei a abrir ela aqui e não liguei a luz. Então, esse traço, ele tem essa dificuldade de dizer não, justamente porque, se o outro tá me pedindo, é porque ele tem a expectativa que eu vou aceitar e que eu dou conta. Se eu falar não, eu vou parecer fraco e eu vou quebrar a expectativa dele. Eu entro nas duas dores. Então, Tá, para esse traço em particular, é muito difícil falar não. Então a gente vai ter que ajudar, apesar dele ser baixo em você, a gente também precisa estimular. E estimulando esse traço aqui, que é o psicopata seu, que ele é 15, por que que eu coloquei o 15 aqui? Porque esse traço, ele é o traço da liderança, e ele tende a liderar até dentro dele mesmo. Então, ele é um traço que ele é atípico. Tipo, se ele tem 15, ele já tem um peso grande. Na verdade, ele pesa mais no seu gráfico do que o masoquista e do que o esquizoide, mesmo ele sendo menor do que os dois. Porque tá, como ele já tem essa questão de liderança, se você estimula em você um sonho e você deixa claro o que, que é bom para você, o que, que não é, o que, que você ganha, o que, que o outro ganha, que é a dor desse traço aqui, é ele ser manipulado. Então, se você tem claro isso, você vai dar força para ele te ajudar a controlar a dependência emocional do oral, para ele te ajudar a controlar essa necessidade de perfeição do rígido do masoquista. Porque você vai dar para ele um motivo pelo qual fazer, aí ele consegue convencer os outros traços. tá. Entendeu? Parece meio doido Uhum. falar assim, que parece que tem gente na minha cabeça, né? Sim. Mas basicamente é assim que as Sim, coisas funcionam de uma sim. forma neural, tá? Entendi, De uma forma entendi. neural. A gente usa muito divertidamente para ilustrar, porque é bem aquilo. Esse traço aqui, por exemplo, no divertidamente é a alegria, Tá, entendeu? Você assistiu entendi. divertidamente? Sim, assisti o Então, primeiro, o o segundo. psicopata é a alegria. O raiva
é o masoquista, que explode. Porque o Masoquista. masoquista ele vai Sim, guardando, guardando, ele é mais calado, esse traço, ele é mais de suportar calado. Mas depois, a hora que ele explode, a hora que ele não aguenta mais, aí ele explode. Igualzinho o raiva. tá, entendi. Aham, E a oral, ela é a oral mesmo, sabe? A tristeza é a oral. Então você percebe, e a oral não gosta de ficar sozinha, né? Você lembra dos vídeos? Ela, se ela ficar sozinha, uhum. ela entra em dor. Lembra que Sim. no Divertidamente a alegria coloca a oral dentro de um ciclo, depois que ela Então, coloca se, ela dentro daquele ciclo, ela começa a dar defeito, porque ela sim, ficou sozinha. ficou Aí ela sozinho. começa a ficar Sim, carente, buscando, que a gente vai falar já já dos traços na dor. Então, tá, e a alegria não quis nem saber se ela estava, se a Aurélia ia ficar triste ou não. O que ela queria? Ser prática. Esse traço, ele é muito prático, ele é muito racional. Então, ele é um traço que dentro do seu gráfico a gente vai precisar trazer ele como aliado, porque ele vai te ajudar a controlar essa dependência emocional aqui, porque ele é mais racional. tá, E como que eu faço para entendi. estimular esse traço, Rosângela? Como que eu faço para trazer ele para mim? A gente vai ter que ter o sonho e metas muito claras. Porque a hora que você tiver sonho e metas muito claras, eu preciso fazer isso. Então, eu vou ter que abrir mão disso e disso. Nossa, Entendeu? eu formulei as perguntas e, nossa, parece que eu já tinha visto essa análise aqui. Que bom! Nossa! E sobre pensamento, depois eu vou ler para você as perguntas, Uhum. porque Tá, já que tá às meio que vezes respondendo o que você queria saber. já tá, tipo, já Isso acontece alinhou. muito, porque eu falo demais. Normalmente a gente só dá uma explanadinha e manda as perguntas, né? Mas eu sou bem Sim, faladora. sim, mas assim, já tá esse foco mesmo que eu até falo. O que que eu vou precisar para, né, alinhar meus pensamentos, ter foco, não procrastinar, não, Uhum, né? Então, assim, é isso. Então, né? exatamente. Tá Então, a gente bem, bem. vai devagarzinho. A próxima sessão a gente vai definir o seu sonho. Definir o sonho e as metas. Justamente para ir tirando e aparando. Ah, você falou que ia fazer isso. Por que que você não conseguiu fazer isso? Ah, você não conseguiu fazer isso porque esse traço aqui estava na dor, esse traço aqui precisa ser estimulado. Vamos orientar isso. Tenta fazer dessa forma agora. Entendeu? Então, Tá, é nesse nível que a gente precisa. Então, precisa saber para onde você quer ir para realmente conseguir fazer esse direcionamento. E tá, aí a gente vai, através de ferramenta na próxima aula, definir esse sonho, tá? certo. Uhum, Esquizoide, que é o seu. Ele é 17, ele tá um pouco presente, tá? Tem uma presença dele aqui. Esse traço é o traço da criatividade, do raciocínio lógico, consegue explicar coisas. Ele fica um pouquinho mascarado, talvez, para você, por quê? Porque ele é o oposto do seu maior traço. Então tem uma briguinha interna aqui, entendeu? Entre vocês. Ao mesmo tempo que eu quero estar com pessoa, eu quero ficar com as pessoas. Tem hora que eu quero abraçar, tem hora que eu quero distância. Faz sentido isso pra você? faz, faz. Tipo, Você tem fala hora que eu tô até. querendo colo, tô querendo ficar ali É, acolhidinha, e tem hora que eu me é, deixa aqui sozinha, deixa eu ficar quieta. sim, não É quero, uma não briga quero ver. interna desses É, dois traços, porque esse traço, o traço um, ele não gosta muito de contato e gosta de ficar sozinho, gosta de ficar criando. Só que o traço 2 ele ama contato e quer ficar abraçado. Então, é uma tá. briga interna. Tem hora que você acha que você é até meio bipolar aqui. Sim. É, isso mesmo. Tá? Mas Uhum, é por causa desse conflito aqui entre esses dois traços, tá? E uhum, até depois eu acho que eu tenho que acrescentar eles aqui que eu não coloquei. Eu só falei. Bom, que mais? Acho que eu falei tudo desse traço. Aí eu te falei da ordem, né? De pensar, sentir e agir. Então você tende a muito mais ficar a nível de pensar, organizar, até por causa da característica aqui dos traços, para depois agir. E geralmente, por ter um oral mais alto, e você vai tender um pouquinho mais a agir mais por sentimentos do que pela razão em si do que é importante para você. Talvez até uhum, colocando a importância dos outros na frente. Faz sentido? certo. Sim. Dependência emocional alta é aqui o nosso calcanhar de Aquiles, né?
esse é um ponto de atenção importante. A soma do oral, masoquista e parte do rígido, que são os traços que tendem à dependência emocional, formam uma estrutura muito sensível aos vínculos e às dinâmicas emocionais, o que pode pode travar seus sonhos, principalmente se isso inclui algo que possa te distanciar de alguém que ama. Lembra que o oral não suporta ficar sozinho? Então, se Uhum, você vai fazer alguma coisa que você tem que fazer sozinha ou que você tem que ficar longe de alguém que você ama, a tendência vai ser você procrastinar. Se você vai ter que fazer algo novo, algo que você ainda não é boa naquilo, a tendência vai ser você procrastinar. Por quê? Porque aí você entra aqui, ó. O rígido, ele quer ser o número um. Se é algo novo, ele ainda não é o número um. Ele tem que aprender, ele vai errar, um monte de coisa que ele não quer. O masoquista também não quer, porque ele tem medo de não dar conta, de decepcionar. E a hora que eu somo esses dois aqui, eu posso travar. Então, tudo que é novo pode ser um pouco complicado, tá? E aí a gente vai olhar para algumas questões mais na frente para conseguir liberar isso. Então, o que, que basicamente essa dependência emocional ela faz? Ela dificulta você de colocar limites claros nas pessoas e geralmente colocar limites. Então, às vezes você aguenta coisas que você não deveria aguentar, tá? Por medo de colocar limite, as pessoas se afastarem e tudo mais. Então, tem essa dificuldade de colocar limites claros. Necessidade de ser vista, amada e reconhecida. Então, porque o rígido quer brilhar, o oral quer ser amado e acolhido. Então, essa necessidade, ela, por dependência emocional, ela é muito, pode ser muito alta e pode te atrapalhar. Culpa ao dizer não, às vezes você até coloca o limite, mas depois você fica culpada porque você colocou, fica culpada porque que não fez, porque que eu podia ter feito, era só ir daqui no boqueirão e tá tudo bem, eu perdi as 3 horas de trabalho, mas acho, que é isso? para, ô! Para de ler minha mente, né? Meu Deus do céu, gente, é isso mesmo. Gente do Doação céu, tô pe... excessiva, esgotamento emocional, tudo isso gerado por dependência emocional, busca por aceitação, mesmo em ambientes que não te nutrem, ambientes que nem acrescentam na sua vida, entendeu? Bom, em alguns momentos essas dependências emocionais podem gerar alimentação emocional. Então, tem aqui também, pode acontecer, embora para você talvez seja com menor intensidade por causa da presença do esquizoide, mas pode gerar compulsão alimentar. Tipo, eu comer emocionalmente, tá? Talvez até você não engorde por causa do esquizoide, mas tem uma tendência a, tá? Já teve algum período mais gordinha ou não? Sempre foi magrinha. Porque você tem mais oral da falta do que oral do excesso. É, eu já Então, tive, já fui para uns 80 quilos, já foi, um então pouquinho você já mais. foi bem mais, bem mais. É, agora eu tô, assim, praticamente mantendo, mas eu sempre fui muito magrinha, bem magra. Aí depois, lógico, na gravidez e tudo mais, aí eu voltei meu corpo normal, na Muita época do câncer sensação eu de engordei. falta, tipo, parece que tá sempre faltando alguma coisa. Tipo De assim, tem falta, uma mesa cheia de coisas. Tem uns 10 sucos. E normalmente você quer o que não tem? muito pouco, assim. Não, Tá, não, então não não. tem tanto essa. Essa necessidade não. Não, 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 assim, tipo, de comida, assim, comida, é, às vezes dá aqueles picos, assim, então, nossa, eu preciso comer uma gordice, por exemplo, assim, sabe? Ah, não, isso aí sim. Mas essa É, questão da falta, eu estava perguntando porque não, tem oral do excesso, tá? tá, E tem oral da falta. O oral da falta ele não engorda nem na bala também, ele é igual o esquizoide. Como você tem uma mistura ali, isso também sim, pode. Por isso que talvez você não perceba excesso de peso, mas você vai perceber gulodice, é, é, essa vontade de é, comer, tá? De sim, descontar na sim, comida um vazio existencial, parece estar é, faltando. É como se você é. quisesse preencher com a comida, Sim, é mais com entendeu? chocolate. Tipo, chocolate, tipo, me dá aquela. Eu vou e. Preciso comer um chocolate, sabe assim? Que aí acho que deve ser Porque alguma. você tem três traços aqui que podem Uhum, ir para esse lado da alimentação, tá? E podem querer ficar maior.
Embora o seu esquizoide não deixe você ficar tão grande, mas Tá, porque o oral ele pode engordar para ser visto, o masoquista ele pode engordar para suportar a carga, então se você está carregando muito peso emocional, isso pode sim afetar o teu peso normal na balança, tá? E o tá. traço rígido para se proteger. Não é muito o teu caso aqui, tá? Mas é uma característica que eu gosto de trazer. No seu caso, essas Que tem a parte. características aqui, ela não vai ser muito presente, ela só é uma observação mesmo. Por quê? Porque Tá, apesar de você ter um oral alto, ele não é um oral do excesso, porque o oral do excesso tá, ele é mais cheinho o corpo, sabe? Geralmente tá. é mais fofinho, mais cheinho. Você é um escorridinho, você vê que seus ombros dão uma escorridinha, você tem uma escorridinha, mas você é um escorridinho mais vazio. Isso a gente vai para um Tá, oral mais da falta. Por isso que eu te perguntei dessa sensação de falta. Porque às vezes o tá. oral fica sempre com uma sensação de que está faltando alguma coisa, alguém, enfim. É uma Tá. sensação só. Mas você tem um esquizoide de 17 e um rígido de 23. Então, aqui eles te ajudam a não ter esse excesso de peso tão marcante aí, como aconteceria se uma pessoa Uhum. tivesse 27 de oral, por exemplo, 5 de esquizoide e mais 40 de masoquista. Essa pessoa normalmente vivia brigando com a balança. Tá? Vive Tá. brigando com a balança, porque um quer engordar para ser visto, o outro quer engordar para ser forte, e a dependência emocional ainda é mais alta ainda, quando esses dois são Nossa. muito altos. É. Tá. Uhum. Então aí você tem, eu só coloquei isso aqui como observação, mas não, a única coisa que você vai perceber é a vontade mesmo. Você não vai perceber talvez muita mudança na balança, tá? Tá. Ambição moderada. Para mim, ela é uma ambição até mais baixa do que moderada, mas dentro da classificação a gente considera ela como moderada, que a sua é 38. Então, Tá. há uma vontade consciente de crescer, conquistar para poder brilhar e destacar. Que isso vem de quem? Do rígido. O rígido quer brilhar, né? Ele quer ser o número um para ele poder se sentir escolhido e não correr o risco de ser traído, que é o medo dele. Então, ele quer se destacar, ele quer brilhar, ele quer ser a melhor opção daquele lugar. O psicopata, ele tem o desejo de ser chefe, de comandar e liderar para que ninguém manipule ele. Então, esses dois traços, eles têm tendência natural à ambição. É uma tendência natural do traço. Mas em você, eles não são altos. Eles não são muito altos, eles não são o seu maior traço, é 23 e 15. Então tem que ser estimulado a sua ambição, tá? E aí aqui embaixo, lá no finalzinho, eu coloco como você estimula a ambição de cada traço. Depois você vai dar uma lida nisso daqui. Como que eu trago esse traço? O esquizoide ele não tem ambição. Por que ele não tem ambição? Porque ele gosta de criar no mundo dele. Então ele criou aqui na cabeça e não quer nem saber se vai virar realidade ou não. Ele já se contenta com aquela criação mental, sabe? Tá. O oral, ele não tem muita ambição. Por quê? Porque ele não quer ficar sozinho, ele não é de. Para ele, se as pessoas estiverem por perto e ele estiver confortável, é a fase do bebê, sabe? Ele quer ser cuidado. Então ele tem menos perna para agir. Ah, vai que eu Entendi. fico milionária, aí ninguém vai querer cuidar de mim, então é melhor eu nem ficar milionário, entendeu? Meu Deus do céu. Eu quero ficar milionário. Meu Então, o que que Deus. eu tenho que fazer? Como que eu estimulo a ambição desse traço? Vou para as coisas que ele gosta. O que que o oral gosta? Cinco sentidos. Ele gosta de comidas gostosas, ele gosta de sentir coisas, ele gosta de ambientes diferentes, ele gosta de ver paisagens bonitas. Então, eu tenho, na hora que eu for criar o meu sonho, eu tenho que pensar nesses detalhes. Ah, eu vou viajar. Eu vou viajar para onde? Ah, eu vou viajar para o Egito. Qual que é a comida do Egito que eu quero experimentar? Qual que é Mas o é muito lugar do isso Egito que eu mesmo. quero sentir, entendeu? Para Gente que eu do céu, é. estimule esse traço na hora dele pensar em ficar mais parado. Opa, se a gente não conseguir realizar isso aqui, a gente não vai comer a comida tal do Egito, Nossa, mas é entendeu? Então muito eu isso tenho que mesmo. criar estímulos para esse traço, para na hora que vier o cansaço nele, ele pensar, porque se eu criar, eu quero viajar. Ele fala assim: ah, não, eu quero ficar quietinho no meu canto aqui, não quero viajar, não. Isso aqui tá muito difícil. Tem a Vou... ver com conforto também, tipo, Tem, porque eu tenho super. muito essa situação, assim, por exemplo, acampar. Eu já fui acampar, né, e tal,
Mas para mim foi horrível, porque Lembra que eu é os tinha que cinco colocar. sentidos? O oral ele vai fazer de tudo para suprir as necessidades básicas dele. Fome, É isso, sede, frio, tudo isso é isso. incomoda ele. Ele gosta de dormir acolhidinho, de preferência com uma cobertinha, mesmo que tá no frio, ele junta a coberta e liga o ar-condicionado, você entendeu? Ai, agora, ai, meu Deus. É bem isso mesmo, É, assim, ele ai, gosta do acolhimento, gostoso. então ele gosta, por exemplo, roupa, até na roupa os traços funcionam, tá? Por exemplo, o oral, ele gosta de roupas confortáveis. Se tiver uma É roupa que isso tá mesmo. apertando demais, incomoda, ele vai ficar não comunicativo. Qual que é o superpoder do oral? Comunicação. Se ele tá com um negócio incomodando ele Hum, começa a ficar mais calado, ficar mais encolhido, ele não fala. Então, até a roupa irrita. É. influencia, entendeu? Por exemplo, na roupa aqui, Ah, qual seria uma roupa ideal para esse gráfico? Vamos lá. Vamos descobrir uma roupa nossa! ideal para esse gráfico, tá? Que Olha, o legal. esquizoide, ele é criativo. Então, se tiver algum detalhe mais diferentinho ali na roupa, uma cor diferente, um detalhezinho criativo, ele vai gostar. Quem tem muito alto esse traço, geralmente gosta de roupa, sabe, muito colorida, cor não combinando, muito diferente. Mas não Tá. é o seu caso ainda. Mas alguma uma coisinha aqui tem, porque ele tem 17. Oral é das cores, ele gosta de cores. Mas você tem um 18 Ah, sim. masoquista, que é mais clássico. E tem o rígido, Putz, que é sensual e ele gosta de conforto. Qual que é o sim. maior discussão de roupa aqui sua? É entre esses dois aqui, oral e rígido. Por quê? A gente fala na análise corporal de conflito rasteirinha salto alto. Porque o oral que é a rasteirinha, que é confortável. O rígido que é o salto alto para brilhar. Então Ai, eu mas é tenho que isso mesmo. achar uma roupa. Ó, se eu encontrar uma roupa, pensa no seu guarda-roupa, é o que você mais gosta. Geralmente é uma roupa que o tecido é gostoso, que gera conforto, mas é uma roupa que me deixa um pouco mais sensual, sem ser muito chamativa, Sim. entendeu? E que me dá poder. Essa roupa é a É. roupa. As cores, se você for pegar minha. Até o pessoal já sabe, minha paleta de cor é totalmente clássica. Clássica. Assim, tons nudes, palha, marrom, azul marinho. Então, são cores clássicas, assim, e super confortável. Malhas e linho, eu gosto muito de linho, então, Uhum. né? Então, são cores e super confortáveis mesmo para poder, né? E E é linho isso, é já bem. dá o quê? O poder para esse traço aqui. É. Que são Tipo roupas mais de blazer, assim, sabe, mais. presença, E que o geram salto mais alto, uma cara de chefe. é isso mesmo. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Cara de chefe. Nossa, tô chocada. Caramba, nossa. Bom, cruzamentos importantes, coisas que fazem, que se conflitam dentro do seu gráfico, a gente precisa tomar, observar, né? Que é uma, eu já te falei, que é essa necessidade de palco, mas com um pouco de caverna, né? Aí aqui eu trago a explicação disso, né? Você se alimenta emocionalmente do contato humano, ou seja, você precisa de gente, 65%. Estar em grupo, conversar, ajuda a trocar experiências, te recarregam. Então, é uma coisa que não vai tirar muito sua energia, desde que não seja por muito tempo, né? Mas é essencial criar momentos de pausa, pois o masoquista e o esquizoide precisam de momentos de silêncio, recolhimento, para não se esgotar. Já o oral, o rígido, psicopata precisam de pessoas. O cuidado aqui é não se isolar e se isso acontecer, entender qual traço precisa de atenção. Tá, eu tô vendo que eu tô muito isolada. Eu tô me isolando porque eu fiquei muito tempo em exposição. Às vezes, por exemplo, eu agora vou para um evento em São Paulo, ficar 3 dias com muita gente. Então, eu tenho 15% de esquizoide. Então, pode ser que depois da segunda-feira eu vou ficar um pouco mais isolada. Ah, minha característica é ficar muito isolado? Não, eu tenho oral alto. Mas, por ter ficado muito tempo em exposição, eu preciso, e tá tudo bem. Não é um traço na dor. É só um traço que precisa ser recarregado e ter atenção. Mesma coisa com o masoquista, porque ele precisa planejar, ele precisa, às vezes, ficou muito exposto, muito tempo, ele vai precisar ali de um tempinho para planejar e absorver tudo aquilo que ele pegou de informação nesse processo.
E aí é tranquilo. Eu posso fazer isso até de forma intencional. Para não deixar esses traços nervosos durante o evento, por exemplo. Não, na segunda-feira a gente vai ficar um pouco mais recluso para assentar e recarregar as baterias. Mas, por Tá, exemplo, se não é esse o caso, ou eu estou me isolando, porque no ambiente que eu vou, eu me sinto insegura, igual você com a tua irmã, por exemplo, vou para casa da família, eu já vou com o meu rígido na dor. Ele não quer ir, entendeu? Porque lá ele sabe que ele não brilha. Aí eu vou ter que negociar com esse traço para eu ir para lá. Eu vou ter que fazer alguma coisa que é boa para ele. Por isso que você vai receber, a gente vai fazer o exercício de cada traço, né? Você vai, cada PDF. Então, você vai pegar o PDF do oral. Tá, o oral funciona aqui. Lá tem toda a descrição do oral. Beleza, mas para o meu oral, qual é a comida que eu gosto? Qual é o restaurante que eu gosto? Quais são as pessoas que eu gosto de conversar? Quais as pessoas que me acolhem, que me dão carinho, que são de abraçar? Eu vou olhar as características do oral para eu entender quem faz bem para esse traço. E aí não tá, é quem eu gosto, entendeu? É quem tá, faz entendi. bem, entendeu? Por exemplo, e às vezes eu amo a minha irmã, mas às vezes pro meu rígido ela não faz bem. Ela tira a bateria dele. E talvez pro meu oral ela faça, talvez ela me abrace, talvez ela converse comigo. E pro meu oral faz. Eu preciso descobrir para mim poder me encaixar e negociar com o traço que vai gastar a bateria na presença daquela pessoa. Entendi. Eu quero Certo. carregar a minha rígida. Putz, não vou poder ficar perto da minha irmã hoje. Eu já tô com a Vixe, minha Maria. rígida pé da vida, se sentindo mal, não tá segura. Hoje não é o dia de eu conversar com a minha irmã. Que ela vai colocar mais ainda a minha rígida na dor. Às vezes é a hora Hum, de eu ligar para aquela amiga que vive me elogiando, que fala que eu sou boa nisso, que eu sou boa naquilo. Aí é a hora, talvez, de falar com essa amiga, entendeu? tá, Que me vê como uma pessoa que brilha, que é especial e que é número um em alguma coisa. tá, Entendeu? Então, entendi. não é quem eu gosto, é quem esse traço fica confortável e qual esse traço não fica confortável, tá? Que ambiente que eu fico confortável, que esse traço fica confortável e que ambiente que ele não fica, tá bom? Por Tá, exemplo, você tem conflito muito grande aqui de esquizoide oral, então vai ter ambiente que vai agradar o oral e vai desagradar o esquizoide, vai ter ambiente que vai agradar o esquizoide que vai desagradar o oral, que são tá. traços bem E conflitantes. aí, e assim, eu acredito que tem uma junção boa no meu casamento, porque deve ter uma junção de coisas que eu consiga conviver tranquila. Tem isso Precisa também, ver né? como que o seu marido funciona. É, Entendeu? Porque aí, como ele funciona, dá para explicar. O formato do corpo dele, às vezes dá a explicar por que vocês combinam, o que vocês não combinam, o que é difícil, o que é fácil. tá, E tem bastante coisa ali entendi, que a gente faz entendi. cruzamento de gráficos também. Mas se você Tá, tiver alguma dificuldade, eu posso te ajudar também a entender aí, se tiver alguma pergunta sim, nesse sentido, tá? tá, uhum, Ficar muito tempo sozinho pode colocar você na zona de dor muito facilmente. Então, aqui eu já está explicando, já falei sobre isso também. Rígido oral, que é o conflito do salto alto e a rasteirinha, até coloquei ele aqui, tá? Execução e querer que ser cuidada é outro conflito que a gente precisa atender. Por quê? Se eu não criar momentos para me sentir acolhida, para me sentir cuidada, eu vou me sabotar para ter isso. foi o negócio Entendeu? do câncer, né, que a gente falou. Exatamente, né? Como eu tenho traços que tendem a executar, que é o masoquista e o rígido, eles são traços mais executores. Mas os meus traços oral, esquizoide e psicopata, eles já são traços mais que querem que os outros façam. O esquizoide ele Tá, não tem muita perna, ele é do mundo da criação. É aquela pessoa que, quando é muito esquizoide, ela cria mil ideias, mas ela não executa nada. Ela precisa de um nada, tá, sócio. Nesse tá, caso, quem tem esquizoide muito alto precisa de um sócio. E de preferência um sócio da perna grossa, tronquinho, que é o masoquista. Entendeu? Porque esse traço ele vai ter mais, assim, não vai querer brilhar tanto. Então ele, não, ele vai destacar a ideia do esquizoide e conseguir executar. tá.
O psicopata, ele precisa de gente para comandar. Então, ele não é muito de fazer, ele é muito de mandar. Ele quer que o outro faça, e não ele. Ele comanda. E o ai, fugiu. E o oral, ele quer ser acolhido igual o bebê. Lembra que ele é da fase do bebê? Bebê não faz nada, bebê só recebe. Então, ele é dessa fase. Então, esses três traços, eles precisam desses momentos. E eu preciso dar para o meu traço esse acolhimento. Então, eu vi que eu executei muito. Eu crio momentos de pausa no meu dia para eu me acolher, de repente, para eu ficar ver um filme de comédia para estar acolhendo esses traços. E aí eu preciso descobrir o que o meu traço gosta para eu acolher, entendeu? Por isso que é importante eu saber o que ele gosta, o que ele não gosta, para eu acolher ele. Hoje eu fiquei muito tempo isolado. Putz, meu oral tá na dor. O que ele gosta? Como que eu posso, né, tá trabalhando esse traço aqui? Às vezes eu não tenho como ir para uma festa com as amigas naquele dia, mas de repente eu tenho uma comida que ele gosta, eu tenho um acolhimento ali, ver um filme bem juntinho do marido, para ficar mais agarradinho, namorar, que o oral gosta, viu? Sim. O oral é rígido, então misericórdia. Gosta bastante. E assim, a gente pode estar numa tendência de mais num traço em determinadas situações ou não? Pode, pode. Pode, dependendo da situação, dependendo do que você está vivendo, às vezes um traço seu que é pequeno, naquela situação ele aparece mais, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por Fala uma exemplo, agora, situação que você quer saber. por exemplo, libido. Hum. Você falou que o oral é bem evidente nessa parte, Oral e rígido. oral e rígido. Então eu teria, tá normal essa situação, certo? Uhum. Desejo, vontade, tudo. Não estou. Então pode ser que Uhum. algum traço esteja mais evidente? Ou que esse traço aqui tá na dor. Ah, entendi, Eu não tô entendi. sentindo que eu tô performando bem, eu não tô sentindo que eu tô legal, ou eu tô achando que alguma coisa caiu aqui e não tá perfeita, aí ele pode ficar na dor, entendeu? E aí ele trava. Tá, E aí o entendi. masoquista aguenta, segura, e aí a minha libido baixa. Eu preciso Entendi. analisar o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo com os seus pensamentos. Se você não está fazendo muita comparação entre você e outras mulheres, e aí você mesmo se coloca na dor, Tá, você está entendi. insegura, N coisas aí podem estar colocando o seu traço na dor, e aqui eu falo um pouquinho o que coloca cada traço na dor, tá? Aqui eu Tá, deixei bem especificado para você, ó. Quando os traços entram em dor? O esquizoide, ele entra da dor quando ele não pode expor as ideias dele, né? Ou quando ele é criticado demais pelas ideias dele, falam que as ideias dele é fora da caixinha, que aquilo não existe, aí ele pode entrar em dor. Se ele entrar em dor, ele se isola mais ainda, porque ele é um traço de ficar mais quieto, mas se ele estiver na dor, ele fica mais quieto ainda, e às vezes nem sai do quarto, tá? Fica ácido, ele fica mais sem paciência, responde de qualquer jeito. Calado, esse é o traço esquizoide, que o seu é 17. Então, talvez você não se identifique muito aqui agora. O oral, ele pode entrar em dor quando ele se sente sozinho ou em risco de ser abandonado. Se ele entrar em dor, ele pode ficar carente demais, pegajoso demais ou se isolar demais e engordar. Pode acontecer tanto dele ficar muito grudento, né, e conversar demais, falar pelos cotovelos, vai contar uma história, ele demora 2 anos para contar a história porque ele quer contar os mínimos Eu detalhes. faço, no meu caso é falar demais. Por que ele quer contar os mínimos detalhes? Porque concorda comigo que quanto mais detalhe ele colocar na história, mais tempo a pessoa fica com ele. Então Sim. ele vai tender a incumpridar as histórias. E se ele tiver com esquizoide, aí ferrou, porque aí o esquizoide fica puto. Porque aí o esquizoide fica assim, tá, resume. Eu já entendi. Sim.
É isso Ou mesmo. dependendo de que para quem você está contando a história, é um pouco. Agora fica mesmo. O Uhum. psicopata, ele entra em dor se ele sentir que ele tá, que a balança tá desequilibrada, que ele tá sendo manipulado, que ele tá sendo meio que manipulado mesmo, sabe? Quando a pessoa quer Comandado. comandar. Uhum. Então, ele entra em dor. Aí, se ele entrar em dor, ele pode influenciar os outros traços e aí ele pode fazer N coisas. Ele pode se juntar ao oral para conseguir convencer de alguma coisa, ele pode se juntar ao rígido para conquistar e jogar fora. N coisas ele pode fazer ali, porque ele vai usar a energia de todos os traços. Tanto quando ele está no recurso, ele pode ajudar, usando o recurso dos outros traços, quanto quando ele está na dor, ele pode se juntar a outro traço para conseguir aquilo que ele acha que vai aliviar a dor dele, tá? Ou vai Tá, tirar aquele processo de manipulação do pé dele. tá. O masoquista, ele entra em dor quando ele acha que ele vai quebrar a expectativa do outro, ou quando alguém exige que ele seja muito rápido, porque o masoquista, ele gosta de planejar. Então, ele gosta de ver os detalhes, ele gosta de rever coisas, né? E você tem bastante dele. Então, ele gosta de ficar, refazer os planos, né? Revisar. Então, quando eu junto, por exemplo, um masoquista com um rígido que quer ser perfeccionista, é o ó para revisar, fica uma vida revisando. Tá? É isso mesmo. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Uma vida revisando. Fica Então vendo, ele pode fica. entrar em dor. E se ele entrar em dor, ele fica mais lento ainda, tá? Ele fica metódico, ele começa a ficar um pouco mais mal-humorado, ele pode explodir do nada, ficar mais reativo, dependendo da situação, ficar com a cara mais fechada. Aí quem olha de fora acha que ele é mal-humorado. Então tem um peso aqui do masoquista. O rígido, quando que ele entra na dor? Toda vez que ele acha que ele não é o número um, que ele pode ser trocado, ou que ele foi traído, ou que fizeram muita comparação, estão comparando. Ah, minha mãe pode me colocar em dor, por quê? Porque ela me compara com a minha irmã. Isso é ruim. Entendeu? É isso mesmo. Comparações para o rígido é muito ruim. Entendeu? Críticas para o rígido é muito ruim, porque ele quer ser perfeito. Então, ele tem dificuldade de expor as fragilidades dele, até porque se ele mostra uma fragilidade, ele está mostrando que ele não é perfeito. Então, ele tende a ter muita dificuldade de se expor, de falar sobre aquilo que é dele ou que é fragilidade para ele, tá? Se ele entra em dor, ele pode ficar muito ciumento. Lembra que o medo dele é ser traído? Então, ele pode ficar muito Hum, ciumento, entrar em neuras assim, de ciúmes terríveis. Muito crítico, porque peraí, se eu critico, deixa eu abaixar o outro, porque ele não é tão. Não pode brilhar mais do que eu, não. O rígido na dor, tá? tá. Pode ser muito exigente, ficar muito perfeccionista, se cobrar demais, executar até a exaustão. O rígido na dor pode ser aquela pessoa que faz, só para se sentir muita dor. Entendeu? E às Sim, vezes até sim. com dor ele está fazendo. Tá fazendo. É isso mesmo. Então, Uhum. o rígido na dor. Aí quando a gente começa a observar essas características, para, opa, peraí, tô ficando meio insegura aqui, meio ciumenta. Então, meu rígido está inseguro. O que está acontecendo nesse ambiente? Entendi. Olhando Sim. para isso daqui, tem algum ponto que pode estar colocando seu traço na dor em questão do seu relacionamento? Ah, não, Como que está hoje eu a tenho sua muito essa questão, às vezes, com algumas situações do masoquista, de insegurança? de mal-humorado, é assim, alguma coisa me tira do meu contexto, aí eu fecho a cara. Tá. É, Mas em questão do que está no seu ambiente que pode estar provocando isso. Por exemplo, você está sobrecarregar. sentindo que você está quebrando a expectativa de alguém? O que que você está sentindo no seu ambiente? O que que mudou? A sua libido era boa. Sim, 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 super. O que, E o assim, que, o que além do processo, porque tem a questão que você falou da menopausa, mas o que além disso mudou no seu ambiente?
a questão do corpo, assim, um cansaço, sabe? Uma sobrecarga. E aí você quer dormir, quer se Agora a fechar. pergunta é: por que essa sobrecarga? O que que aconteceu? Essa sobrecarga está vindo de você? Essa sobrecarga está vindo do seu trabalho? De onde está vindo essa sobrecarga? Trabalho, trabalho. E por que que tá, o que que está sobrecarregando lá no seu trabalho? Entra nessa questão Não saber falar não. de não saber falar não, de ser comandada, que é uma coisa que me incomoda muito, e de ser perfeito, assim, de não quebrar a expectativa do cliente, por exemplo, sabe? Porque eu vou lá, atendo o cliente, e aí, por exemplo, esses dias, na sexta-feira eu mandei um pedido, na sexta-feira passada eu mandei um pedido, não chegou. Aí ontem eles mandaram lá falando que tinha cancelado o pedido. Então, aí eu já entro, assim, já fico indignada com essa situação, porque assim, poxa, eu fui no cliente, né? Então, assim, da valorização também, do reconhecimento do trabalho, que eu acho que isso também me incomoda muito, né? E aí gera essa sobrecarga real Ó, você não está se de sentindo perfeita no trabalho. Você não é está isso, se sentindo com o corpo que você gostaria. Seu rígido está muito na dor. sim. E o reconhecimento, sabe? É esse Acho que é a traço parte aqui que que mais busca, pega. esse traço aqui busca reconhecimento. Ele é o Sim, traço que mais busca reconhecimento, porque ele quer brilhar, ele quer ser o número um. Para ser o número um, sim, eu preciso de ser reconhecida. sim. É isso, Então, você assim. está muito na dor no seu trabalho, e essa dor no seu trabalho, colocando o seu riso na dor, a sua libido pode abaixar. Esse é o traço da sexualidade. O oral, ele Hum, gosta da parte da sexualidade porque ele gosta de abraço, mas se ele tiver abraço sem sexo, para ele tá tudo bem. Pro rígido, não. é. E isso, para mim, aqui, ok, no oral, porque Entende? Que o tem o Edu é muito abraço. assim, É, ele é porque muito ele gosta do carinhoso, contato, porque ele gosta do contato. O sim, rígido, ele gosta da sexualidade, ele tem certo, mais sex appeal, entendeu? Porque ele é o entendi. traço lá na fase, lembra? Na fase da formação é a fase da descoberta da sexualidade. Então, o sex Sim, appeal vem do rígido. Só que quando eu somo o rígido com o oral que gosta de contato, essa pessoa geralmente ela gosta muito de que ficar era na isso, intimidade. Só que era que isso. como você tá com essa parte, o que, que você pode fazer? Se produzir mais, comprar lingeries mais sensual, que você se sinta mais sensual, entendeu? Sim, que pagou com tudo isso, sabia? É, Que eu então. tinha muito isso. Por isso que, Então, assim, até às vezes eu me pego e falo, porque caramba. esse traço aqui, como que eu vou despertar isso do meu rígido? Eu tenho que me sentir. E se eu não estou conseguindo me sentir lá no trabalho, eu tenho que me sentir pelo menos fisicamente. Aí eu tenho que olhar mais para essa produção, fazer maquiagem, fazer cabelo, fazer unha. Experimenta fazer um dia da beleza e ver se à noite você não vai estar com uma vontadezinha maior. Tá, entendi, Entendeu? entendi. Depois você relata Tá, então isso, tá, tá? tá. É um Uhum, exercício. Você vai se cuidar, você vai se produzir para sair com o seu marido, por exemplo, mas você vai se produzir para isso. Você vai tá, realmente olhar no espelho e falar: puta, tô gata pra caramba. tá. Entendeu? Entendi, entendi. Isso também vai ajudar bastante a hora que você for corrigindo a parte da postura, porque você tá com uma postura muito de oralidade, sabe? Tem de afundado aqui. Até eu fiquei bastante na dúvida da sua postura, porque a gente olha tanto a parte de anteriorização do esquizoide de ombro, mas a sua é mais por causa de afundar, é como se você tivesse afundado aqui, assim, Sim, encolhido. Então tá muito nessa postura. E o rígido, ele já é uma postura mais aberta. Ele é uma tá. postura de, tipo, da Que, sensualidade, que tinha muito isso, quando, de se colocar, tipo, entendeu? salto alto, Isso. roupas, assim, joias, perfume. Sempre foi muito assim, né? Uhum. Assim, Então, tipo, aí nessa. você percebe que você vem castrando o seu rígido, vem castrando, 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 a sexualidade baixou por causa disso.
Então a gente entendi. precisa voltar, deixar esse rígido aparecer. E como que eu faço isso? Vou pela parte externa primeiro, vou me arrumar, vou tentar jogar um pouquinho, sentir esse peito para cima com mais erguida, sabe assim? Sim, 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 Para sim, você sim. realmente trabalhar essa parte de se sentir, tá? Entendi. Tá, perfeito. Aqui, vamos lá, para baixo. Beleza. Bom, pontos aqui em destaque é a afetividade, comunicativa, empatia, quer ser vista e acolhida, mas se cobra muito. Pensar e sentir, você pensa e sente muito e gosta de estar com pessoas. Fez sentido isso aqui para você? Totalmente. Tá. Totalmente. Dicas de como ficar no recurso no seu caso. Acalmar o rígido. Você não precisa ser perfeita, apenas verdadeira, tá? Fortalecer o oral, aprenda a pedir o que precisa, sem medo de perder vínculo, sabe? Colocar limites das pessoas, falar o que é bom para você, o que não é bom para você, porque o oral ele tende a aceitar tudo. Quando o oral tá muito na dor, pra você ter uma ideia, e ele é acima de 30%, ele pode inclusive aceitar apanhar para não ficar sozinho. Nossa, É, caramba. não é o seu caso que não é tão alto assim, né? E tem os outros traços que te ajudam. Mas se ele for muito, um oral de 40% tem que tomar um cuidado danado, por exemplo. Porque pode entrar muito em dor e por ter justamente a dependência emocional muito alta. Você aceita algumas situações, por exemplo, talvez eu tenha aceitado minha mãe arrumar meu cabelo, por exemplo, Uhum. puxando, mas eu estava ali, né, com ela, né? Exato, mas estava ali com ela, Sim, mesmo sendo sim, um estar ali doloroso, sim, entendeu? Mas tá, o oral na dor, para ele, tendo uma pessoa ali mesmo que seja batendo nele é o suficiente. tá, É bem complicado o oral na dor nesse sentido, sabe? tá, Direcionar o masoquista, usar sua força de planejamento, sua força de execução para carregar os seus sonhos e não o problema dos outros. Nossa, você estava lendo o que eu estava escrevendo ali? Depois eu vou fazer as perguntas para você ver se. Ativar o psicopata, tendo metas e acordos claros, mantendo foco e resultado, ou seja, tendo sonhos e objetivos claros. Tá? Resumindo, é isso. Eu preciso saber o que que eu ganho, o que que o outro ganha, para ter essa balança equilibrada. Aí o meu psicopata age. Qual que é o problema que você está vivendo no seu trabalho? Você está sendo comandada, seu psicopata está na... Olha no seu trabalho. Seu psicopata está na dor, seu rígido está na dor, seu masoquista está na dor, seu trabalho tá te ferrando. Um bom tempo, E é porque eu um já bom venho de tempo. uma situação aí muito que acaba. É engraçado porque sempre se repete. Sabe assim? Uhum. Todos, assim, eu mudei de empregos já, né, tal, mas sempre se repete os mesmos processos. Aí você fala, eu estava falando com meu marido, eu falei assim, poxa, ele falou, você tem que tirar o pé, né, e fazer o seu roteiro, fazer suas coisas, mas aí, tipo, se gera uma comparação, aí eu já fico puta da vida. Se tem você vai ter que trabalhar de sábado, aí eu já fico puta da vida, sabe Rígido, assim, umas coisas? ó, rígido, comparações, psicopata, ser comandado, tudo aqui. Sim, E aí, beleza, eu tenho como fugir disso? Talvez não, porque eu preciso trabalhar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar esses traços. Como que eu compenso o rígido? Me cuidando, me produzindo, me colocando para brilhar em alguma outra situação que não seja meu trabalho, buscando lugares em que eu possa me destacar de forma intencional, entendeu? Psicopata, como que eu controlo, como que eu coloco ele? Eu vou achar um objetivo para ele. Peraí, a gente vai aguentar isso aqui mais um tempo, mas a gente vai mandar em tal coisa, ou criar um projeto em que você possa liderar, em que você possa comandar. Entendeu? Isso entendi. pode trazer bastante força de suportar ser comandado. Mas aí eu tenho que ser honesta comigo, eu tenho que cumprir as metas. Tá.
Porque se você mentir para os seus traços, eles entram na dor com você. Aí é pior ainda. Tá, Entendeu? E aí a gente vai olhar para o seu sonho e a gente criando os objetivos e a gente vai encaixar isso tudo aqui no seu sonho, tá? Porque falando assim fica um pouco vago, porque a gente não sabe qual é o sonho grande ainda. Então eu preciso encaixar tudo isso para. Ah, peraí, vamos fazer isso. Então a gente precisa tomar cuidado com esse traço. Esse traço aqui vai entrar em dor na hora que você for fazer isso. Então a gente precisa negociar com ele e dar outra coisa. É quase como comprar o traço, sabe? tá, É uma tá. A gente vai ter que. compensação mesmo. Eu tenho que compensar. Por exemplo, eu vou fazer uma live. Você, no seu caso, vamos lá. Só para você ter uma ilustração disso. Quem Tá, vai gostar de fazer a live? Que vai ter facilidade? Só o oral, no primeiro momento. Então, 27% eu vou fazer a live? Não, eu tô lá em zona de dor, tá? Então não dá. Mas eu tenho 27% aqui que gosta de aparecer até de pijama. Não tem problema nenhum para ele, ele não tá nem aí. Como que eu vou para o rígido? Ah, tem que ser um assunto que eu domine, que eu me sinto boa naquele assunto, que eu esteja produzida para essa live, arrumada, bonita, me sentindo lá na frente da câmera. Aí eu já vou para 50% de mim. Já vou para uma zona lá de dificuldade, mas eu ainda já consigo. Masoquista, como que eu faço para fazer? Ah, eu vou fazer uns slides aqui, eu vou deixar as anotações aqui, porque se eu esquecer alguma coisa, tá aqui, ele tá seguro. Ele precisa de segurança, o masoquista. De rota, de script. Eu tenho o script, tá tudo bonitinho aqui, não vou ter correr risco de passar vergonha. Ele deixa você ir. O psicopata, eu vou fazer essa live para divulgar o meu nome, para me destacar, para a gente poder comandar. Ele entra no jogo. Aí eu meu fico só com Deus, 17% que não gosta de aparecer de jeito nenhum, aí eu vou convencer esse daqui, eu posso até, eu quero ir por 100%. O que que eu faço? Eu faço, não, a gente vai fazer a live, depois da live eu vou ler um livro que eu gosto, ou eu vou ficar olhando a paisagem quietinho, criando aqui, que é o que ele gosta. Por isso que é importante saber o que o traço gosta, que é nessa hora que eu vou usar. O que que o meu esquizoide gosta de fazer? Ele gosta de ler um livro? Ele gosta de jogar paciência? O que que ele gosta de fazer sozinho? O que que eu gosto de fazer entendi, sozinho? Aí eu vou negociar. É para isso que serve. Aí eu tento entendi, fazer a live sem estar maquiada. Vai ser uma merda. Eu tento fazer uma live beneficente. Esse traço não vai. Então, eu até consigo, mas não vai ser na mesma potência do que uma que vai me projetar. Se eu faço, tento fazer uma live sem script. Vai, porque rígido e oral tem 50%, mas vai ser com esforço tremendo. Lembra aqui, ó, entendi. zona de Sim, esforço, zona de conflito e frustração, quase. Zona de tá, esforço ainda tem que convencer mais alguém aqui. Só o rígido e o oral já está em zona aqui bem difícil. tá, Entendeu? Então, é essa dinâmica que a gente tem de saber a pontuação é isso. É que eu posso negociar, mas para isso eu tenho que conhecer o meu traço. Porque se eu não sei o entendi, que o meu traço gosta, como é que eu negocio comigo mesmo? entendi. Tá. Entendeu? Então, por isso que vai ter esses exercícios para fazer esse estudo de cada um dos seus traços. Tá, e assim, o oral, geralmente, eu tô, na minha profissão, por exemplo, profissão, né? No meu trabalho hoje, eu trabalho com vendas externas. Tem uma, tá ok, assim, acho Para ele que, tá, porque o que, que o oral quer? Ele quer pessoas, ele quer conversar, é o que você mais usa sim, a gente tá o dia inteiro, o dia inteiro. mas aí depois eu preciso do meu, rígido, né? Eu Mais preciso do rígido tranquilo. que não está brilhando, não está tendo destaque, não tá Então, conseguindo se sentir ali. é E está isso, tendo acho muita que comparação. E às vezes essa comparação está vindo de você mesmo. Você mesmo pode se colocar na dor, entendeu? Se você ficar se entendi, comparando com outros vendedores, por exemplo, você mesmo se coloca na dor. sim, Entendeu? E sim, aí é importante você olhar para isso. Espera aí, não, sou eu. Hoje eu tô melhor do que ontem. Você pode, porque é difícil por gente não se comparar. Então, o que que a gente tem que treinar? Se comparar com a gente mesmo. Porque aí é uma entendi, comparação justa. tá, Eu tenho a minha sim, história, eu tenho meu conhecimento, eu
posso me comparar comigo mesmo. Agora, eu me comparar com quem eu não conheço, ou que tem outra história, outra vivência, aí é difícil. Sabe o que rígido costuma fazer muito, sabe, na faculdade? Se Uhum. comparar com o professor. Meu Deus do céu, do céu, Jesus do céu. Não, meu Deus. Se compara, quer saber tanto quanto. Tá, Então, entendi. quando o rígido, ele mesmo pode se colocar em dor muito fácil. É só ele começar com essa Hum, questão de comparação. Tá, E aí também tem entendi. o medo de ser trocado do rígido, entendeu? Então, se eu acho que eu não estou me destacando como eu deveria, entra um medo de ser trocado. Então, é Sim, um monte de detalhes aí que pode estar te colocando muito na dor dentro do seu trabalho. Mas não é muito tá, do oral, tá, tá? entendi. Uhum. Aí eu coloquei aqui para mentoria. É impossível mudar sua vida sem mudar nada, então coisas para não precisar mudar, comportamentos, Com certeza. etc, né? O conhecimento informa, as ações transformam, então a gente vai pelas ações, a gente vai conhecer, mas para agir, e não conhecer para ficar pensando no que foi ou que deixou de ser, tá? Tá. E o sonho é o Uhum. combustível da vida. Sem ter o sonho, eu não consigo andar. Se eu não sei para onde vou, eu não ligo meu GPS, e não vou para lugar nenhum, entendeu? E se eu me programo para ir para São Paulo e aparece uma carona para ir para Santos, se eu pegar para Santos, eu não vou chegar em São Paulo. Então eu vou É ter que isso. aprender a falar não para aquilo que mesmo, por exemplo, vou para São Paulo, mas tem uma carona de uma pessoa que eu adoro que vai para Santos. Eu quero estar com essa pessoa. Aí eu pego essa carona. Ou seja, eu me Sim. distancio do meu sonho. Então, o que não é atalho é atrapalho, e a gente começa a definir. Isso aqui pode ser uma coisa muito boa, mas não é, não vai me aproximar do meu sonho, então eu não posso pegar, entendeu? Entendi, entendi, Mas se eu não tiver um entendi. sonho claro, eu começo a pegar tudo e não vou para lugar nenhum, É. tá? Sim, é, certo. E aí eu deixei aqui no finalzinho pergunta que é qual o meu verdadeiro sonho de vida hoje. E aí eu vou te mandar uma ferramenta para te ajudar a pensar, mas a gente vai fazer isso também junto, tá? Mas é Tá, legal que você leia a ferramenta e já vai tentando desenvolver, até para a gente aproveitar melhor a sessão, tá? tá. Uhum. Qual é o seu objetivo ao fazer essa mentoria? E aí isso vai ter que ficar claro para nós na próxima sessão, tá? Que Tá, aí é o primeiro tá. passo. E é isso. Isso tudo. Nossa, muito perfeito, assim, Tem tipo. alguma das suas perguntas aí que não foram respondidas? Então, aquela que você me passou no Whats, né? Uhum. Por que que eu não consigo organizar meus objetivos, ter foco? Tá. Porque eu sempre absorvo as dores dos outros e os problemas dos outros. Porque sempre tenho que pensar em tudo para resolução, para realizar processos. Porque eu me sinto sempre muito cansada e muitas vezes perdida quando fazer tudo e depois fazer tudo desesperadamente sem planejamento, porque aí, né? Aí fica tudo sem tempo e aí a gente acaba. Como posso fazer para organizar meus pensamentos e ter mais energia para realizar e não procrastinar? Então tem, acho Isso que é tudo que várias. você perguntou. Algo ainda está em dúvida? Algo que você ainda não entendeu? Não, tá ok. E conseguiu responder todas essas perguntas sem você nem ter me feito as perguntas. Você já pensou? Eu falei, gente, como pode isso? Ela tá lendo a Né? minha cabeça. É, tem Cadê a assim. câmera que você pôs aqui em casa? Então é muito. Tem. é, Nossa, 90% aí já a gente Bastante já sentido, né? conseguiu que faz sentido realmente dentro do meu dia a dia, do que eu vivo, né? E o que realmente está na dor, por que está na dor, Uhum, né? deixa eu Identificação entender. assim total, realmente, Ai, que né? bom. Da, Bom, fez da sentido. Eu personalidade, só tudo, vou né? abrir aqui agora um exercício para você ter ideia do que você vai fazer, tá? Tá. Essa semana a gente vai precisar olhar para isso, até para a gente conseguir criar metas mais facilmente, tá? Uhum. Deixa eu só abaixar aqui. Opa,
e eu estou lendo, estou fazendo também as aulas também. Ah, legal. Você está fazendo o É, exercício da gratidão? eu dei uma olhada só mais nos traços para eu poder também, Uhum. né, ter mais entendimento, mas eu estou fazendo devagarinho, Você tipo. chegou a ver os materiais de cada traço lá ou não? Então, eu acabei vendo que tem os materiais e eu vou imprimir para poder ler, para poder ficar Tá. mais tranquilo, tá? Porque aquilo Aí eu vou lá é que criar a gente vai pasta, fazer. tudo. Eu vou te passar eles no grupo da mentoria, já, Tá, porque tá? aí eu consigo, eu É, queria imprimir tudo, porque aí a leitura, acho que fica mais, né? fica melhor para você, né? Fica, eu peguei um caderno também, que eu tô aí dentro desse processo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Vou abrir Aí aqui. esse daí que você vai me passar agora é um exercício, É o certo? exercício de cada um dos traços. O que que a gente vai fazer? Pera, deixa eu abrir aqui o Hum. Zoom agora, que você sumiu para mim. Peraí, volta. Isso e aqui. Documento, análise do registro. Ó, por exemplo, a gente vai pegar, você vai chegar, cada traço lá, é legal você, num único dia, você vai fazer no máximo dois, um de manhã e um à tarde. O ideal é fazer um por dia. Por quê? Tá. Porque é muita informação de cada traço. E você começa a fazer dois, três, você começa a misturar muito. Já vai ser difícil, porque essa mistura está dentro de você. Mas então você precisa meio que concentrar, pensar no traço como uma pessoa daquele jeito, Tá, não como você, tá? tá. Então eu vou pensar no traço rígido. Ah, esse traço ele tem o superpoder dele é a agilidade, nos relacionamentos ele tende a ser dessa forma. E se comparar muito, aí aqui tá tudo bem explicadinho, tá? Como que ele é nos relacionamentos, como que ele é no trabalho, qual o recurso dele, né? No caso dele é a proatividade, a agilidade, ele é executor. Ele consegue manter bons relacionamentos no sentido de conquistar, ele tem um poder de conquista muito grande, o rígido. Então ele Uhum. tem essa facilidade que provavelmente é uma das coisas que você usa para vender, tá? Sim, É a sua sim. principal dor, que é ser traído, trocado. Então, a hora que eu vou aqui, vou ler todo esse material para mim me aprofundar nesse traço, entender ele a fundo. Entendi ele a fundo, eu vou para o exercício. Aí eu aqui no Tá. exercício está explicando, praticamente está explicando, resumindo tudo, mas é legal você ler primeiro, tá? Uhum. Então, pessoas que fazem bem para o meu traço rígido, quais pessoas do meu cotidiano são favoráveis para o traço? Aí eu vou pensar em quem reconhece seu esforço, a sua dedicação, que te valoriza como você é, ou seja, aquela pessoa que te elogia, que fala que você é boa em algo. Quem que é essa pessoa? Aí eu vou colocar, é a Antônia, porque ela me elogia, que eu falo que eu sempre falo que eu sou boa, né, em mexer no computador nesse tal ponto aqui, entendeu? Então ela estimula o meu traço rígido, e que ela faz eu me sentir número um, ela faz eu me sentir especial, tá? Quem valoriza a Nossa, sua que louco isso. competitividade, tá? Que muito louco isso. Que aí, no caso, era meu pai que sempre elogiava, que sempre estava, né? Então, olha Colocando que você minha para cima. tia, né, e tal. Nossa, tem umas. Nossa, que Exatamente. Você legal vai isso. colocar isso nas pessoas que Tá, te fazem bem, tá? Para fazem bem para esse traço, tá? tá. Aí as pessoas que geralmente colocam o meu traço rígido na dor, que é desafiadoras para mim. Quem são essas pessoas? Pessoas que te fazem sentir que pode ser facilmente trocada ou substituída, sabe? Coloca o traço na dor. Se você sabe quando você briga com no relacionamento, o cara diz, então eu vou largar. Pronto, fudeu. O rígido tá em pânico. Rígido, Isso, né? rígido entrou em pânico e assim, se a pessoa soubesse o que é um rígido em pânico, ela não falaria essa merda. Por quê? Um rígido em pânico ele pode trair primeiro para não ser trocado. Nossa Senhora. Tipo Tá. assim, corro o risco de ser traído. Peraí, deixa eu arrumar outra opção. Porque se eu trair, pelo menos eu tenho uma segunda opção.
Caramba! Entendeu? Nossa! Então, se o Meu seu Deus do céu. marido for cinturinha fina, não ameace. Não, não é cinturinha fina, não. Ai, não Cintura sei. fina, bumbum muito arrebitadinho. Não Não, ameaça. não, não, não. Graças a Tá Deus. tranquilo. Não, tá Então, vamos tranquilo. lá. Que mais, cara? Pessoas que colocam desafiadoras, que desvalorizam seu esforço e te fazem sentir que nunca está bom o suficiente, que exige que você demonstre vulnerabilidade, ou fica querendo que você conte o segredo, fica querendo que você se exponha, sabe? Ou que te exponha. Você contou um segredo para a pessoa, ela foi lá e te expôs, aí ela vai colocar o rígido e masoquista na dor na hora. Meu Jesus. Você Tá. entendeu? Quem tenta te diminuir ou ficar te comparando com outras pessoas, quem Ixi, costuma criticar seu jeito de se vestir ou de agir, essas pessoas são desafiadoras, mesmo que talvez sejam pessoas que você goste, ixi, Maria. tá? Sim, tem. Tá? E é normal. Para que que é bom eu saber disso? Que é o que eu te falei, na hora que eu vou encontrar com essa pessoa, eu já sei que o meu rígido vai e eu preciso criar estratégia para proteger o meu rígido. Às vezes até colocar limite na pessoa. Olha, você costuma fazer isso e eu não quero mais que isso aconteça, porque isso me faz mal. E eu não admito mais que Entendi, isso aconteça, sabe? Colocar entendi. limites, ou às vezes, eu vou encontrar, bom, hoje eu não vou deixar essa pessoa me irritar. Eu vou fazer isso, depois daqui a gente vai fazer tal coisa que você gosta, que o rígido gosta, seria nesse caso. Então, por isso que é importante eu conhecer que ambiente que faz bem para o meu rígido, que lugar que faz bem, que lugar que faz mal. Aqui você vai achar seu trabalho já já. Peraí. Ambiente que faz bem, não é aqui que você vai achar. Quais lugares e ambientes, situações ou atividades são favoráveis para o rígido? O rígido ele é competitivo, então às vezes competições saudáveis em que ele tenha condição de ganhar, ele vai gostar, tá? Então, quais ambientes estimula ele? Então, às vezes, por exemplo, se tem uma competição no trabalho, alguma coisa assim, isso pode estimular o rígido, desde que ele tenha condição de ganhar. Porque se ele acha que ele não tem nenhuma chance de ganhar, ele nem tenta. É, Eu não ganhei eu porque eu tenho, não tentei. eu, eu tenho muito Ele isso. é nojinho do É divertidamente, nojinho. sabe? A gente vai Eu causar. sei. Sim. Mas é isso mesmo. Ah, se eu não vou bater minha meta, eu nem vou. Eu nem, É, nem vou gastar minha energia. É mais ou menos isso. exato. Agora, se eu tenho, não, dá para bater, aí eu já articulo tudo, e vou, Para entendeu? causar e para brilhar, entendeu? Isso. Para falar, Então, o rígido ele nossa, tem que tomar esse certo cuidado para ele não agir só quando ele tem certeza da vitória. entendi, Ele entendi, acaba se desmotivando, entendeu? entendi. E se sabotando. É. Onde você pode competir e se desafiar de forma saudável sem medo de errar? Em quais ambientes você sente que pode destacar sem ter medo de ser substituída? Entendeu? Você lembra do medo dele de ser trocado? Então, se o ambiente ali você pode errar, que você não vai ser substituída, tipo em casa, tudo bem eu errar, meu marido não vai me trocar porque eu erro. Entendeu? Então, Entendi. esse Hum. ambiente faz bem para o meu ritmo. Eu me sinto bem aqui, eu me sinto segura. Sim, Sinto que aqui segurança. eu posso errar, que não é, eu não preciso ser tão perfeita assim aqui. Apesar de eu querer ser perfeita, eu não tenho esse pânico de errar. Aqui, dentro do rígido, ele mistura muito com o masoquista também, tá? Porque o Uhum. masoquista também tem muito medo de errar, por motivos diferentes. O rígido, ele não quer errar porque ele quer brilhar e ser o número um. O masoquista, ele não quer errar para não decepcionar o outro. Então, a hora que você for pensar nesse errar aqui, tenta pensar no errar no sentido de, eu vou perder o meu prestígio, vou perder o meu destaque, vou perder o meu posto de ser boa nisso. É mais esse sentido. No Tá, masoquista, você vai pensar mais no errar, porque eu penso que eu vou decepcionar alguém. Eu penso que eu vou quebrar a expectativa de alguém. São medos de errar diferente, tá, tá? tá, A hora que você lê o traço, começa a fazer um pouco mais de sentir, tá bom? tá, Qualquer coisa, a gente faz junto. Se você, Rosângela, tentei fazer, achei muito difícil, não deu. A gente abre e tenta fazer junto, tá? tá.
Tá, mas eu Ou vou vai me fazer essa colocando no tentativa. grupo lá também. Ah, eu achei Tá, isso e isso do rígido, tá certo, ou fez tá, sentido, ou isso aqui é de outro traço. Vai tá, colocando lá no grupo. É para isso que serve o grupo, tá? tá. Eu vou Uhum. olhar para um ambiente que me faz mal. Aqui, capaz que você vai olhar o seu trabalho. Quais Meu lugares, Jesus. ambientes, situações ou atividades são desfavoráveis para o meu risco? Em quais ambientes você sente que precisa provar seu valor o tempo todo sem reconhecimento? Sim. Onde você sente travada por medo de errar e não ser a melhor opção? Em quais Tá. situações você percebe que sua competitividade e agilidade são vistas como negativa e precisa ser contida? Ou seja, em lugares que, sabe, a pessoa fala assim, ah, você também parece um pavão, quer aparecer o tempo todo, É ou, puxar sabe, quando as pessoas saco. querem diminuir o seu brilho. Tipo lá, puxar saco lá, tipo, É, tá. exatamente. Então, Sim. pessoas que querem que você não brilhe, lugares que meio que não, você não pode se destacar, às vezes lugares em que as pessoas têm muito ciúme de você, por exemplo, tem rígido, tá? Que ele chega no lugar, geralmente, ele chama atenção, porque ele tem um sex appeal um pouquinho maior. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu pessoas muito próximas a mim, da pessoa engordar para não ficar tão bonita, porque quando ela ficou muito bonita, a amiga teve ciúme. Então, para não perder a amiga, porque era rígida com oral, ela começou a se enfeiar, a se encolher. Então, olha se talvez não tenha alguma, porque essa é rígida com oral, né? Se não tem alguma questão aí quando você parou de se maquiar, se produzir. Horror. Vivi isso no meu trabalho, porque eu trabalhei 12 anos. É, era assim, chegava, tipo, né? Eu sempre me vesti muito bem, sempre Uhum. maquiei, sempre andei de salto, E hoje você brinco, tá, você cabelo. diminuiu isso, né? Eu acho que sim, Aí o sim, seu sexo, o que que totalmente. aconteceu? Seu rígido Caiu tudo. caiu, sua sexualidade caiu. Não tem nada a ver com a menopausa. Tá. Aí Entendeu? fazendo essa leitura lá de trás, realmente era assim, era a Simone era a dupla de ouro da empresa, junto com outro rapaz. E eram nós dois que fazíamos tudo acontecer. E aí ficou a dupla de ouro da Marcato. E aí a gente ia para os grupos, era uma movimentação. Aí a gente armava os churrascos, integrava a fábrica com o comercial, diretoria e tudo mais. E assim, era nós dois lá, né? E tinha uma terceira pessoa que não, meio que não aceitava essa situação, sabe? E Uhum. tentava boicotar de todas as maneiras, que era uma amigona minha mesmo, assim, tipo, de muitos anos e tudo mais. E teve isso, teve. Aí você começou a se sabotar, você Eu percebeu? acho que sim. Para não perder a E, amizade, eu deixei de brilhar. tipo, Eu não me eu não, permiti brilhar. eu não quero mais brilhar, na verdade, eu acho que foi isso. Exatamente. Eu não quero, eu tô na fase assim, tipo, de que eu não quero aparecer. É, Quanto mais quietinha eu ficar, melhor vai ficar só que aí você está deixando a dor de uma outra pessoa atingir você. também. Isso é dependência emocional. E outra, é assim, é a questão de, nossa, quanto mais você aparece, mais você chama a atenção e gera situações de inveja. Então, acho que também tem um boicote aí, É tipo, por muito que não? comum do Richard se sabotar com isso. Muito comum. Muito Ah, comum. tipo, se eu aparecer demais, vai ter a inveja. E Sabe aí, o assim, que que tipo, acontece? Eu não quero aparecer demais, porque se tiver muita inveja, as pessoas se distanciam, meu oral entra na dor. Que o oral não quer, ele quer ficar as pessoas próximas. Só que eu tenho que putz, entender que é melhor que pessoas que têm inveja se distanciem e venham outras pessoas que conseguem suportar o meu brilho, do que eu me castrar para me caber. É quase como apanhar para não ficar sozinha. tá, entendi. Só Nossa que em Senhora. proporções menores. Sim, na Entendeu? verdade, não é físico, mas é Mas mental, é né? emocional. É É emocional, é. emocional.
Eu tô me surrando emocionalmente. Eu tô deixando, A é, dor do até, outro me atinge. Por que que ela tá na dor? Provavelmente, talvez ela tenha um moral alto e tá com ciúme. Ela quer brilhar também, só que não é responsabilidade sua. Ela que busca o lugar que ela brilha, ou então ela faça por onde. puxa, faz sentido total. Aí uma coisa Entendeu? foi desencadeando outra. Porque, né, Exatamente. sempre fui realmente essa. Tanto que minhas maquiagens estão acumulando aqui, que eu sempre fui. É, porque não tá usando. Não Daqui a tem pouco nada. vence. Então, é isso. Os perfumes, os cremes, sabe? Assim, tipo, o Entendeu? salto alto, assim, parece que é muito engraçado. Esses dias eu fui sair e tudo mais, eu não coloquei salto. Eu falei, ah, como assim salto, né? E não é a Simone, entendeu? Porque a Simone gosta de salto, Exatamente. Mas a você Simone está entendeu? se boicotando por causa de outras pessoas. Volte a brilhar. Entendi. Sim, A sua libido sim, volta sim. junto. Nossa, que massa isso aí, né? Interessante. E aí a Colocar gente meus vai ter esse saltos para exercício no jogo. final de cada um desses PDFs, tá? Eu vou te mandar um por um, Tá. mas tenta fazer um traço por vez, de preferência do maior para o menor. Então você vai fazer Do. o oral, rígido, que são os dois maiores, depois você faz Tá, masoquista e psicopata e esquizoide, depois psicopata. E o que você tiver, e é normal talvez um traço misturar com o outro. Então a mesma pessoa que faz bem para um pode fazer para o outro, a mesma pessoa que faz mal para um pode fazer mal para o outro, e assim vai, tá? tá. Eles vão se Uhum. misturar. Às vezes a mesma pessoa que faz mal, por exemplo, o esquizoide, porque fica abraçando muito, encostando muito, a hora que você vai pensar no esquizoide, ela faz bem pro oral que adora abraço. Então, isso pode acontecer também e é normal. Então, não se concentre, tenta ler o traço e concentrar no traço como se ele fosse uma pessoa exatamente daquele jeito só, e aí você pensa nas pessoas, lugares e situações, tá Tá, bom? perfeito, perfeito. Uhum. Perfeito? Então Ok. é isso. Aí, quando você tiver terminado esses traços, você me avisa que eu vou te passar o exercício do sonho. Se não der Tá, para fazer tudo até a semana que vem, a gente pula a semana que vem e faz a sessão na outra semana. Mas é importante agora a gente ter esses exercícios para fazer a segunda sessão, tá bom? identificar bem realmente para a gente poder É, seguir, porque para senão poder, não na hora adianta. de criar, até porque vendo tudo isso, até os seus sonhos talvez vão ficando mais claros, Com certeza a gente entendeu? vai. Então Sim. ele vai clareando aí dentro também, então a gente vai construindo, a gente vai montando o Lego. É. Com certeza, Rô. Nossa, Tá muito bom, bom. minha Fiquei flor? muito feliz. E a gente vai se falando então, tá Tá bom? bom. Esse Como foi? conteúdo você me manda no grupo? Oi? Mando sim. Tá, tá, esses Como que foi PDFs e essa tudo. sessão? Como foi ouvir tudo isso? É muito, muito bom, né? Porque a gente começa a dar clareza de muitas coisas que realmente no meu dia a dia e o porquê, né, das emoções, dos sentimentos e tudo, né, dessas confusões, às vezes, que eu tenho de pensamentos e tudo, acho que tá meio que um misto, né, às vezes, de várias misturas de traços, né? Então, assim, tem alguns que devem estar na dor realmente, e aí buscar o potencial de cada um para poder, né, eu poder chegar no equilíbrio, né? Então, isso é muito importante mesmo. Me deu clareza de muitas coisas, né, Teve as do perguntas dia a dia. respondidas, ficou claro as perguntas. Né, o porquê de alguns sentimentos e algumas situações que a gente acaba atraindo, realmente porque a gente está tá meio que no desequilíbrio, né? Então, a gente às vezes Exatamente. acaba assim, atraindo algumas situações, alguns desconfortos que a gente não sabe, não entende muito bem, mas a partir de hoje, com certeza, vai dar mais clareza e tudo mais para a gente poder equilibrar, né? Que Eu estou muito bom, feliz, que que bom. bom. Que bom, eu também fico feliz. É, e Muito bom. aí estou nesse processo agora todo e a gente vai equalizar, sim, mas que ótimo. Até falei para a Val Maravilha. ontem, eu falei, amanhã a Rô vai me dar a devolutiva, né, lá do meu traço, vamos identificar qual que vai ser o traço. Aí, a partir daí também, a gente também Uhum, começa a equilibrar outras coisas também, né? Então, exatamente. Ai, que bom.
Tá É isso aí, eu bom? vou estar colocando lá para você então os exercícios. Assim que você terminar os 5 traços, você me fala, eu te mando o exercício já para começar a elaboração do sonho e as aulas que é legal você ver na plataforma Também, também. antes da gente fazer, tá bom? É Tá bastante bom, meu coisa amor. agora, então às vezes a gente vai dar uns Sim. 15 dias aí, porque é muito exercício para fazer, É, e tá também tem a bom? plataforma também, que é É, bastante, tá? Eu tô. tenta fazer os traços, pelo menos um por dia, você vai gastar 5 dias, entendeu? Tá. Sim, sim. E as aulas eu vou estar te passando já também, porque aí talvez, eu fiz o traço hoje, mas eu queria ver uma aula. Então você já vai saber quais são as aulas, porque aí já vai agilizando também, tá bom? Tá bom. Perfeito, então, meu Então amor. tá, uma Obrigada, viu? obrigada, obrigada. Boa noite, Boa beijo. noite, tchau, tchau. E a gente se fala lá Tchau. no grupo. Tchau, Tá tchau. bom, obrigada.